Shalom, shalom, bom dia. Hoje nós estamos no dia 24 de março de 2024 da Era Comum e 14 de Adar 2, 5784, a contar da criação. Estamos no dia de Purim, que começou com o pôr do sol de ontem e vai até o pôr do sol de hoje. Ontem à noite nós tivemos Purim ali na Sinagoga Bnei Noach Regional Bauru e fizemos a primeira leitura do livro de Esther, a Megilat Esther. E agora de manhã vamos cumprir então a mitzvah, né? O preceito de ouvirmos a leitura do livro de Esther pela segunda vez. Então nós vamos cumprir esse preceito nesta manhã, ok? Antes de nós fazermos a nossa leitura, nós queremos deixar aqui a palavra da prece de Adon Olam. Amo do universo que reinou antes que algo fosse criado, na época por sua vontade, quando todas as coisas foram feitas, então seu nome foi proclamado Rei. E após todas as coisas cessarem de existir, o reverenciado reinará sozinho. Ele foi, ele é, e ele será em glória. Ele é único e não há outro que a ele se compare, que se associe com ele. Sem começo, sem fim, poder e domínio pertencem a ele. Ele é o meu Deus e meu sempre vivo Redentor, a força do meu quinhão em tempo de aflição. Ele é meu estandarte e meu refúgio, minha porção no dia em que eu chamo. Em sua mão eu confio o meu espírito, quando eu durmo e quando eu acordo. E com minha alma, meu corpo também, Adonai está comigo e não temerei. Então essa prece, ela está na página 16 do Sidur Bnei Noach, compilado pelo nosso Rav Yaakov Gerenstad, líder do movimento Bnei Noach Brasil, Adon Olam Asher Malach, né? E é uma prece muito oportuna, justamente nesse tempo de Purim, e também na questão da leitura do livro de Esther, né? Então, a presença sempre real, né, do nosso Deus, ok? Outro detalhe que nós queremos deixar aqui com os amados, antes da leitura da Megilat Esther, alguns dados interessantes para que os amados possam, de fato, conhecer quem não conhece e recordar quem conhece. Então, alguns aspectos com referência a Esther, Mordecai e Purim, né? Nós estamos nesses conhecimentos para compartilhar com os amados. Então, nós temos aí, por exemplo, a história relatada pelo livro de Esther. Ele aconteceu cerca de 450 anos antes da Era Comum. E o preceito mais destacado na observância da festa de Purim é exatamente a leitura do livro de Esther, né, conhecido popularmente como Megilat, e ela é feita na noite de Purim, que foi no caso específico ontem à noite, e também no serviço da manhã, Shacharit, que é o caso que nós estamos fazendo nesta manhã. O nome Purim deriva da palavra Pur, que significa sorteio, né? E não é uma palavra hebraica, ela é uma palavra persa, né? Então os fatos aconteceram na Pérsia e na Média, né? Conhecido assim, que hoje é conhecido como Irã. Então Irã de hoje é a antiga Pérsia, pelo qual Haman estabeleceu a data para aniquilar todo o povo judeu. Apesar de ser uma das 5 Meglot, 5 rolos de leitura, é universalmente conhecido como a Megillah, não por ser a mais importante, mas por sua imensa popularidade, por toda a ênfase dada à sua leitura pública e pelo fato de que é a única lida de um rolo de pergaminho. O livro de Esther
na Bíblia hebraica, o Tanakh, é o último das 5 Megilot. O motivo para isso, segundo o Talmud Bava Batra 14b, é a sua ordem cronológica, já que Daniel, por exemplo, viveu durante os reinos de Nabucodonosor, Belshazar e Dario. Mordecai e Esther viveram durante o reinado de Ahasverosh, e Esdra viveu durante o reinado de Dario II, o que substituiu Ahasverosh. Assim também é a sua ordem de leitura durante o ano. O primeiro dos 5 livros é Cântico dos Cânticos, que é lido em Pessach. O segundo livro é Ruth, que é lido em Shavuot. O terceiro rolo, Lamentações, que é lido em Tisha B'Av. O quarto livro é Eclesiastes, que é lido em Sukkot. E, finalmente, Esther, o livro de Esther, Megillat Esther, que é lido em Purim. Então, muitas circunstâncias contribuíram para que o livro de Esther fosse o mais conhecido dos livros bíblicos pela maioria do povo judeu. A circunstância dramática, simples e intensa ao mesmo tempo. A vida da personagem, a alegria da festa de Purim, na qual ela é lida, e principalmente a perene verdade de sua moral. Ramã tornou-se o protótipo do perseguidor de Israel, e sua queda sempre consistiu de uma esperança e um refúgio para o povo judeu oprimido em todas as gerações. O livro exemplifica, de modo conciso, mas efetivo, o milagre da eternidade da sobrevivência judaica. Mas, afinal, quem é o autor de Esther, do livro de Esther? Está explicitamente escrito no texto, no capítulo 9, verso 20, que o livro, ou rolo de Esther, foi escrito por Mordecai e reescrito em colaboração com a rainha Esther, que está no mesmo capítulo 9, no verso 29, que dá a entender exatamente isto. O Talmud Bava Batra 15a afirma que o livro foi escrito pelos homens da grande assembleia, referindo-se a Mordecai, que era um dos seus membros da grande assembleia, ou sugerido que todo o corpo subsequentemente editou o livro antes de sua canonização. De acordo com Rashi, Mordecai escreveu a Megillah em sua forma presente, e Esther solicitou aos sábios para comemorá-la por todas as gerações, incorporando-a ao livro com as Sagradas Escrituras, usando a referência, segundo Rashi, o capítulo 9 mesmo, o verso 20 e o verso 32. Quem quer que seja o seu autor, o importante é lembrar que o Talmud, Megillah 7a, afirma: o rolo de Esther foi escrito por divina inspiração. Muitas frases no livro são apresentadas como evidência de sua origem divina. Então, o livro de Esther, ele é o único livro que não aparece explicitamente o nome divino, mas Deus está de forma oculta, mas na realidade sempre presente. E esta é uma realidade, Deus, ele está sempre presente. Hashem, ele nunca está ausente, Então, o livro de Esther traz essa mensagem realmente para cada um de nós, não somente para os Benei Israel, mas para os Benei Noach, de que momentos em que nós atravessamos na nossa vida, em que parece que realmente as coisas não vão dar certo, parece que realmente Hashem não está ouvindo as nossas preces, parece que não vem nenhuma resposta dos céus, Então, momentos em que nós achamos que parece que realmente Hashem está oculto, mas na realidade ele está presente. E o livro de Esther, divinamente inspirado, traz essa mensagem. E todos os fatos concernentes ao livro de Esther traz de fato esta realidade, ok? Então esta é
a realidade que nós temos aí na história de Esther e Mordecai. A bênção antes da leitura do livro de Esther assim diz: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, sherechianu vekiimanu verrigianu lisman hazeh. Bendito sejas, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos concedeu vida, nos sustentou e nos permitiu chegar a esta ocasião festiva. Amém. Então vamos para a leitura da Megilat Esther, ok? A Vânia Branco, né, de emissária ali em Patinga, né, Minas Gerais, está aí presente. A Inês Martins de Pirajuí também está aí presente. A Edna também está presente, não resta dúvidas, né? Então, vamos em frente aí na nossa leitura. E foi os dias de, capítulo 1, e foi os dias de Ahasverosh. Ele foi o Ahasverosh que reinou desde Rodu, a Índia, até Cush, a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, quando o rei Ahasverosh estava sentado no trono do seu reinado, na capital Shushan, no 3º ano do seu reinado, ele realizou um banquete para todos os seus príncipes e seus servos, o exército da Pérsia e da Média, os nobres, os príncipes das províncias que estavam perante ele. Quando ele mostrou as riquezas do seu reino glorioso e o esplendor da sua excelente majestade por muitos dias, 180 dias, que corresponde a 6 meses, né? Foi o tempo da festividade. Essas festividades que o rei Ahasverosh fez, de 6 meses, foi especificamente para esse público aqui, não para o povão, né? Para o povão ele deu depois de 6 meses, que nós vamos ver mais na frente. Aí foi quando o povão foi convidado para participar da sua festividade, ok? E foram 6 meses de festa. Passado esses dias, o rei ofereceu a todo o povo. Então, depois de 6 meses, agora ele oferece um novo banquete para todo o povo presente na capital de Shushan. Tanto aos grandes como aos pequenos, um banquete por 7 dias no pátio do jardim do Palácio Real. Havia tecidos coloridos de diversos tipos, atados com cordões de linho fino e de púrpura, e argolas de prata e colunas de mármore. Os divãs eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro e de mármore e de alabastro, de pedras de cor escura. Dava-se-lhes de beber em vasos de ouro, diferentes uns dos outros. E havia vinho real em abundância, conforme a generosidade do rei. E a bebida estava de acordo com a lei, sem haver coerção, pois o rei tinha ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem conforme a vontade de cada um. A rainha Vashti também ofereceu um banquete para as mulheres na casa real do rei Ahasverosh. No 7º dia, quando o coração do rei estava alegre pelo vinho, ele ordenou a Mehuman, a Bista, Harvona, Bigtar, a Bagta, Zetar e Carcas, 7 eunucos que serviam na presença do rei Ahasverosh, que trouxesse a rainha Vashti perante o rei, usando apenas a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a beleza dela, pois era de extrema formosura. Porém, a rainha Vashti recusou vir ao comando do rei, que foi feito por meio dos eunucos. E o rei muito se enfureceu e se encheu de ira. Então disse o rei aos sábios, conhecedores do tempo, pois assim era o costume do rei, apresentar o caso perante todos os que sabiam a lei e o julgamento. O mais próximo a ele eram Carshena, Shetar, Admata, Tarshish, Meres, Marsena e Memuhan, os 7 príncipes da Pérsia e Média, que viam a face do rei e se assentavam mais perto dele no reino.
segundo a lei, o que deve fazer com a rainha Vashti, pois ela não obedeceu à ordem que o rei Ahasverosh tinha enviado por meio dos eunucos. Então declarou Memucan na presença do rei dos príncipes, né? Então Memucan, na listagem das pessoas mais próximas a ele foi o último nome a ser mencionado. E ele, por ser o último nome a ser mencionado, os nomes mencionados foram mencionados numa ordem de importância. Então, Memucan está em último lugar. Então, era aquele que era o menos importante, mas foi o primeiro a falar, né? E a sua posição foi uma posição extrema, né? E realmente nisso tinha a providência divina preparando o caminho para Esther, né? Ao que fica a mensagem aqui é que, ao mesmo tempo, nós precisamos tomar muito cuidado, né? Que nós venhamos realmente não sermos aquela questão nem de primeiro e nem de último, mas que nós sejamos aqueles ali que estamos sempre prontos para ouvir, né? Por isso que temos 2 ouvidos, né? Ou 2 orelhas, né? E uma boca, para falar pouco e ouvir mais. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso daí, porque quem fala precipitadamente, muitas vezes acaba falando o que não deve. E Memucan, né, aqui, o menos importante, foi o primeiro a falar, e os outros ficaram todos em silêncio, e por divina providência, obviamente, nesse caso, a sua ideia foi a que todos concordaram, ok? Então vamos ver o que ele disse. Então Memucan, ele declarou: a rainha Vashti não somente pecou contra o rei, mas também contra todos os príncipes e todos os povos que se encontraram em todas as províncias do rei Ahasverosh, porque a notícia do que fez a rainha chegará ao conhecimento de todas as mulheres, induzindo-as a desprezarem seus maridos, ao ouvirem dizer: o rei Ahasverosh mandou a rainha Vashti fosse trazida à sua presença, porém ela não veio. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, que ouviram o que fez a rainha, dirão semelhantemente a todos os príncipes do rei, e haverá muito desprezo e indignação. Se for do agrado do rei, que saia da sua parte um edito real, e escreva-se nas leis da Pérsia e da Média, e que não seja revogado, que Vashti não mais se apresente perante o rei Ahasverosh, e que o rei outorgue os seus direitos de rainha a outra que seja melhor do que ela. E que o veredito do rei seja publicado por toda a parte do seu reino, apesar de ser vasto, e todas as mulheres prestarão honra a seus maridos, tanto a grandes como a pequenos. E o conselho pareceu bem ao rei e aos príncipes, e fez o rei conforme a palavra de Memucan. E ele enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever e a cada povo segundo o seu idioma, para que todo homem governasse a sua casa e falasse segundo a língua do seu povo. Capítulo 2. Depois desses eventos, quando a ira do rei Ahasverosh já fora apaziguada, lembrou-se de Vashti e do que ela tinha feito, do que tinha sido decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei, seus servos: busque para o rei moças virgens e formosas, que o rei designe oficiais em todas as províncias do seu reino, e que reúne e tragam todas as moças virgens e formosas à capital Xuxã, para a casa das mulheres, para a custódia de Eg, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus cosméticos, que a donzela que agrade o rei seja a rainha em lugar de Vashti. E isso agradou ao rei, e assim se fez. Havia certo judeu na capital de Xuxã, cujo nome era Mordecai, filho de Iair, filho de Shimei, e filho de Quixe, da tribo de Benjamim, que tinha sido levado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Ieronia, rei de Yehudá,
a quem Nebuchadnezzar, que é o Nabucodonosor popularmente conhecido, rei da Babilônia, que levou cativo. Criou ele a Hadassa, que é Ester, filha de seu tio, pois ela não tinha nem pai nem mãe, e era donzela de bela aparência e formosa. E quando faleceram seu pai e sua mãe, Mordecai a tomou por filha. Quando se tornaram conhecidas as palavras do rei e o seu decreto, e quando muitas donzelas foram reunidas e levadas para a capital Xuxã, para a custódia de Hegai, levaram também a Ester à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A donzela o agradou e caiu em sua graça, e ele se apressou em dar os cosméticos, como também as 7 donzelas adequadas para receber da casa do rei. E ele colocou as mulheres nos melhores cômodos da casa das mulheres. Ester não tinha revelado o seu povo ou a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não revelasse. Então, todos os dias Mordecai passeava na frente do átrio da casa das mulheres para saber como Ester se achava e que lhe sucederia. Quando chegava o tempo de vir a cada donzela por sua ordem, ao rei Ahasverosh, depois que lhe tinha sido feito segundo as leis das mulheres por 12 meses, pois assim se cumpriam os dias de seu uso de cosmético, a saber, 6 meses de uso de óleo de mitra e 6 meses de uso de perfumes e de cosméticos em uso entre as mulheres. Então, dessa maneira, vinha a donzela ao rei, sendo-lhe dado tudo quanto ela desejava para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde ela entrava e pela manhã retornava para o segundo harém, sob a custódia de Shaashgaz, eunuco do rei, guarda das concubinas. Ela não voltava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse, e ela fosse chamada pelo nome. Quando chegou a vez de Ester, filha de Avihail, tio de Mordecai, que a tinha adotado por filha, ir ao rei, ela não pediu nada além do que aconselhou Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. Ester alcançou o favor de todos que a contemplavam. Ester foi levada ao rei Ahasverosh à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tevet, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Ester mais que todas as mulheres, alcançando perante ele graça e benevolência mais que todas as mulheres. E ele pôs a coroa real sobre a sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vaste. O rei ofereceu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Ester. E ele concedeu alívio às províncias e deu presentes conforme a generosidade digna do rei. Quando as virgens se reuniram pela segunda vez, Mordecai estava sentado no portão do rei. Ester ainda não havia revelado a sua linhagem, nem o seu povo, como Mordecai lhe havia ordenado, pois cumpria a ordem de Mordecai, como quando estava sendo criada em sua casa. Naqueles dias, quando Mordecai estava sentado no portão do rei, Bigtan e Teresh, 2 eunucos do rei, guardas de porta, indignaram-se e procuraram tirar a vida do rei Ahasverosh. Isso veio ao conhecimento de Mordecai, e ele revelou à rainha Ester. E Ester contou ao rei o nome de ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso, achou-se a verdade, e ambos foram pendurados numa forca. E isso foi escrito no livro de Crônicas, que era lido perante o rei. Capítulo 3. Temos aí a Nayara Oliveira, lá de Rio de Janeiro, que está acompanhando a leitura da Megilat Esther. O Robson Lima, aqui de Macatuba, região de Bauru, que também está acompanhando a leitura da Megilat Esther. A Inês Martins, aqui de Pirajuí, Baruch Hashem. Então vamos ao capítulo 3.
Depois desses acontecimentos, o rei Ahasverosh promoveu Ramã, filho de Amedata, o Agagita, e o exaltou, pondo-lhe o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. E Ramã, ele é um dos descendentes de Amaleque. Todos os servos do rei que estavam no portão do rei dobravam os joelhos e prostravam-se a Ramã, pois assim tinha ordenado o rei acerca dele. Mas Mordecai não dobrava os joelhos e nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam no portão disseram a Mordecai: por que tu transgrides a ordem do rei? E foi quando eles falaram isso dia após dia, e ele não lhes dava ouvidos, que contaram isso a Ramã, para ver se a conduta de Mordecai seria tolerada, porque ele tinha declarado a eles que era judeu. Vendo Ramã que Mordecai não dobrava os joelhos, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, desprezou em seus olhos atentar apenas contra Mordecai, porque eles lhes disseram de que povo era Mordecai. E Ramã procurou destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Ahasverosh. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no 12º ano do rei Ahasverosh, lançou-se um pur, que significa sorteio, diante de Ramã, dia a dia, mês a mês, até o 12º mês, que é o mês de Adar. Ramã disse ao rei Ahasverosh: há um povo espalhado e separado por entre os povos em todas as províncias do seu reino, e suas leis divergem das de todos os povos, e eles não observam as leis do rei. Portanto, não convém ao rei tolerá-lo. Se parecer bem ao rei, escreva-se para destruí-lo, e eu pagarei 10.000 talentos de prata àqueles que realizarem o trabalho, para trazê-los aos tesouros do rei. Então o rei tirou o anel de sua mão e deu a Ramã, filho de Hamedata, o Agagita, inimigo dos judeus. E o rei disse a Ramã: a prata lhe é dada como também este povo, para fazer dele o que melhor te agradar. Então foram chamados os secretários do rei no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e foi escrito conforme tudo que Ramã ordenou aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos príncipes de todos os povos, cada província segundo a sua escrita, e a cada povo segundo o seu idioma. Foi escrito em nome do rei Ahasverosh, e com o anel do rei foi selado. Cartas foram enviadas pelos mensageiros a todas as províncias do rei, para que se destruísse, matassem e aniquilassem todos os judeus, desde o jovem até o velho, crianças e mulheres, em seu dia, no 13º dia do 12º mês, que é o mês de Adar, e para que saqueasse os seus bens. A cópia do despacho que determinou a divulgação do decreto em todas as províncias foi publicada entre todos os povos, para que estivessem preparados para aquele dia. Os mensageiros saíram às pressas pela ordem do rei, e o decreto foi publicado na capital Xuxã, e o rei e Ramã sentaram-se para beber, e a cidade de Xuxã estava perplexa diante do decreto. Capítulo 4. Mordecai soube tudo o que aconteceu, rasgou as suas vestes, e vestiu-se de saco e de cinzas, saiu para o meio da cidade, e clamou com grande e amargo clamor. Chegou até o portão do rei, pois ninguém vestido de saco podia entrar no portão do rei. E em todas as províncias onde chegava a ordem do rei e o seu decreto, havia grande pranto entre os judeus, jejum, choro e lamento. E muitos se deitavam em saco e cinza. As criadas de Ester e os seus eunucos vieram e contaram-lhe, e a rainha ficou extremamente condoída, e ela enviou roupas para vestir Mordecai e tirar-lhe o saco,
porém ele não aceitou. Esther chamou a Hatar, um dos eunucos do rei, a quem ele tinha apontado para lhe servir, e ordenou-lhe para que fosse encontrar com Mordecai, para saber o que era aquilo e o seu motivo, né? Segundo dos comentaristas, né, Al-Shir, né, e também segundo o Talmud Megilat 15a, né, este eunuco chamado Hatar, ele era Daniel, né, o conhecido profeta Daniel, ok? Então Hatar foi até Mordecai, a praça da cidade, que estava diante do portão do rei. Mordecai informou-lhe de tudo o que lhe havia sucedido e a soma exata do dinheiro que Amã tinha prometido pagar pelos judeus aos tesouros do rei, para aniquilá-los. Deu-lhe também a cópia do despacho do decreto que foi publicado em Xuxã para destruí-los, para mostrar a Esther e lhe explicar tudo, para pedir a ela que vá ao rei e implorar misericórdia por seu povo. Tendo voltado Hatar, contou a Esther o que Mordecai dissera. E Esther falou a Hatar e mandou dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que qualquer homem e mulher que venha ao rei no pátio interior sem ser chamado, há somente uma sentença, a de morte, exceto para aquele a quem o rei estender o cetro de ouro, aquele pode viver. Mas eu não fui chamada para entrar ao rei nestes 30 dias. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Mordecai mandou responder a Esther: não imagines que escaparás da casa do rei, só tu entre todos os judeus. Pois se permaneceres calada agora, de outra parte surgirá socorro e alívio para os judeus, e tu e a casa de teu pai perecereis. Quem sabe se não foi nesta época que tu foste elevada à rainha para chegar ao reinado? Então Esther mandou responder a Mordecai: vá e reúna todos os judeus que estão em Xuxã e jejuai por mim. Não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Assim também eu e as minhas criadas jejuaremos. Depois irei até o rei, ainda que isso não seja de acordo com a lei. Se perecer, perecerei. Então Mordecai se foi e fez conforme tudo que Esther lhe havia ordenado. Aqui nesta parte, né, os nossos sábios, os nossos comentaristas e sábios trazem para nós que, de um lado, Mordecai estava aflito e exigia pressa na atitude de Esther. Por outro lado, Esther, ela fala para Mordecai reunir todo o povo judeu em Xuxã, que era a capital, e realmente era mais próximo deles. E as demais províncias não havia tempo suficiente para reunir os judeus para esse jejum de 3 dias, sem comer, sem beber absolutamente nada. Então, segundo os comentaristas, eles falam que de um lado Mordecai estava com muita pressa, e do outro lado a rainha Esther convoca, né, a Mordecai e o povo num jejum de 3 dias e 3 noites, né, de forma absoluta, sem comer, sem beber absolutamente nada. Aqui, alguns ensinamentos que trazem para nós, e o principal deles é que há momentos em que nós precisamos realmente não correr, apressar os passos para fazer alguma coisa. Mas há momentos na nossa vida que nós precisamos parar, que nós precisamos estar na presença divina para reflexões daquilo que está acontecendo, para que nós tenhamos momentos em que nós possamos fazer a Hashem, a verdadeira techuvá, um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Esse jejum convocado pela rainha Esther era um jejum de expiação em que todo o povo judeu na capital Xuxã viesse se purificar do banquete do rei, porque muitos judeus participaram do banquete do rei, e ali tinha tudo que não era kosher,
de alimentação e bebidas. Ali tinha tudo que era questão de idolatria, luxúria, etc. e tal. E muitos judeus participaram da festividade do rei. Alguns comentaristas dizem que os judeus que ali estiveram, eles absolutamente não participaram de nada. Estavam apenas de presença, estavam presentes. Mas só de estarem presentes, a contaminação espiritual é uma realidade. Então, nesse jejum, Esther está dizendo, entre outros ensinamentos, de que era necessário fazer uma expiação, uma verdadeira techuvá, né, uma purificação, para que o clamor tivesse um efeito realmente mais positivo do que se podia imaginar. E ao mesmo tempo, né, clamando a Hashem por providência divina. Então, há momentos em que nós temos que fazer isso. Nós precisamos parar, refletir, fazer uma autoanálise, né? Como que está a nossa vida espiritual com Hashem, como que está a nossa prática diária diante de Hashem, diante dos povos, e corrigir aquilo que deve ser corrigido. E dentro desse intento, nós realmente clamarmos a Hashem por salvação, livramento daquilo que nós possamos estar aí padecendo no nosso dia a dia. E o clamor, ele não será apenas ouvido, mas respondido adequadamente. Capítulo 5. E foi no terceiro dia, Esther vestiu seus trajes reais e pôs-se no átrio interno da casa do rei, defronte à residência do rei. E o rei estava sentado no seu trono real, na casa real, bem na entrada da casa. Quando o rei viu a rainha Esther parada no átrio, ela alcançou as graças do rei, e ele estendeu para Esther o cetro de ouro que estava em sua mão. Esther aproximou-se e tocou na ponta do cetro. Então lhe disse o rei: "O que queres, rainha Esther? Qual é o teu pedido? Ainda que peças metade do reino, ser-te-á dado." Esther respondeu: "Se bem parecer, vem o rei e Ramã hoje ao banquete que eu preparei para ele." Para ele significa para Ramã. Disse o rei: "Apressem Ramã para cumprir a ordem de Esther." E foram o rei e Ramã ao banquete que Esther preparou. E disse o rei a Esther no banquete de vinho: "Qual é o teu pedido? E ser-te-á concedido. E qual é o teu rogo? Ainda que peças metade do reino, será cumprido." O nome de Hashem está oculto. Mas aqui os nossos mestres, né, entre eles Rabbeinu Bechaya Ben Asher, ele comenta esta frase da rainha Esther: "Venham o rei e Ramã hoje." Né? No hebraico diz assim: Yavô Hamelech Vehamã Hayom. Então nós temos 4 palavras aqui. E o Rabbeinu Bechaya Ben Asher, ele diz o seguinte: a primeira palavra, Yavô, ela tem o Yud na a primeira letra da palavra, Yud. Na segunda palavra, Hamelech, nós temos na primeira letra da palavra rei. A terceira é Vehamã. Então nós temos a primeira letra, Vav. E na quarta palavra nós temos Hayom. E a primeira letra é rei. Então aqui, segundo o nosso comentarista Rabbeinu Bechaya Ben Asher, nós temos o tetragrama sagrado. Então nessa expressão da rainha Esther, divinamente inspirado por Hashem, né? Venham o rei e Ramã hoje. Então aqui há uma revelação realmente de um clamor a Hashem. Certo? Depois, quando o rei diz à rainha Esther, né, o teu pedido e o teu rogo, então nós temos o hebraico Sheilá. Sheilá está conectado com pedido, solicitação. Isso significa algo pessoal. E depois o rei diz: e qual é o teu rogo? O teu rogo está conectado com a palavra bakashá, que significa petição em favor de outras pessoas. Então o rei, ao ver a rainha Esther, que entrou na sala real, e ele estendeu seu cetro para ela,
ele viu que ela estava pálida, segundo os comentaristas que trazem para nós, né? E essa palidez dela, o rei interpretou como ela tivesse exatamente o quê? Sheilá e Bakaxá, certo? Ou seja, uma solicitação e uma petição. E ela estava pálida justamente porque ela tinha esse pedido para fazer, e esse pedido seria de muita importância para ela, e o rei interpretou como essa sua palidez devido à importância da Sheilá e da Bakaxá, né? Ele não sabia que a rainha Esther estava em jejum. Ok? Continuando, capítulo 5. Esther respondeu: o meu pedido e o meu rogo é: se encontrei graça aos olhos do rei, e se parecer bem ao rei conceder o meu pedido e cumprir o meu rogo, que venham o rei e Ramã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei o pedido do rei. Rei Ramã saiu daquele dia feliz e com o coração contente. Mas quando Ramã viu Mordecai no portão do rei, e esse não se levantou nem se moveu para ele, Ramã encheu-se de ira contra Mordecai. Porém, Ramã conteve-se e foi para casa e mandou vir os seus amigos e sua mulher Zeresh. Ramã contou-lhes a grandeza das suas riquezas e a multidão de seus filhos, e todas as coisas onde o rei o tinha engrandecido, como tinha elevado sobre os príncipes e servos do rei. Ramã disse: a rainha Esther mesmo não fez ninguém vir com o rei para o banquete que tinha preparado, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela a vir com o rei. Todavia, tudo isso não me satisfaz, enquanto vejo o judeu Mordecai sentado no portão do rei. Então lhe disse sua mulher Zeresh e todos os seus amigos, os seus conselheiros: faça uma forca de 50 cúbitos de altura, que corresponde a aproximadamente 25 metros de altura. E pela manhã diga ao rei que nela seja enforcado Mordecai. Depois vá com o rei para o banquete, alegremente. O conselho agradou a Ramã e a forca foi feita. Agora, capítulo 6. Naquela noite, o sono do rei foi perturbado, e ele ordenou que lhe trouxesse o livro de registros, as crônicas, que foi lido diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai tinha denunciado a Bigatana e a Teresh, os dois eunucos do rei, guardas do portão que tinham procurado matar o rei Ahasverosh. Perguntou o rei: que honra ou distinção foi conferida a Mordecai por isso? Responderam os servos do rei que o serviram: nada lhe foi conferido. O rei disse: quem está no átrio? Ramã tinha entrado no átrio externo da casa do rei para requisitar ao rei para que se enforcasse Mordecai na forca que lhe tinha preparado. Os servos do rei lhe responderam: eis que Ramã se encontra no átrio. O rei disse: entre. Ramã entrou e o rei lhe disse: o que se deve fazer ao homem a quem o rei deseja honrar? Ramã disse consigo mesmo: a quem deseja o rei honrar senão a mim? E Ramã respondeu ao rei: ao homem a quem o rei deseja honrar, que lhe sejam trazidos trajes reais que o rei usa e o cavalo em que monta o rei, e que seja posto uma coroa real sobre sua cabeça. Que sejam entregues os trajes e o cavalo na mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e que vistam os trajes no homem, a quem o rei deseja honrar, e façam-no desfilar a cavalo pela praça da cidade, proclamando diante dele: assim se deve fazer ao homem a quem o rei deseja honrar. Disse o rei para Ramã: apressa-te, toma os trajes e o cavalo, como acabas de dizer, e faça assim a Mordecai, o judeu, que está sentado no portão do rei. Não omitas nenhum detalhe de tudo o que disseste. Ramã tomou os trajes e o cavalo, vestiu a Mordecai e o conduziu a cavalo pela praça da cidade e proclamou diante dele: assim se deve fazer ao homem a quem o rei deseja honrar. Mordecai, depois de tudo isso, retornou ao portão do rei
E Ramã correu para casa pesaroso e com a cabeça coberta. Ramã relatou a Zeresh, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo o que lhe havia sucedido. E lhe disseram aos seus sábios e a sua mulher Zeresh: se Mordecai, diante do qual tens começado a cair, for da linhagem dos judeus, não prevalecerás contra ele, mas certamente cairás diante dele. Enquanto estes ainda falavam com ele, chegaram os eunucos do rei e apressaram-se para levar Ramã ao banquete que Ester tinha preparado. Capítulo 7. Vieram o rei e Ramã para beber com a rainha Ester. Disse o rei a Ester também no segundo dia, durante o banquete do vinho: qual é o seu pedido, rainha Ester, e ser-te-á concedido? E qual é o seu rogo? Ainda que peças metade do reino, ser-te-á dado. E a rainha Ester respondeu-lhe: se encontrei favor aos teus olhos, ó rei, e se te parecer bem, seja-me concedido a minha vida como o meu pedido, e a do meu povo como o meu rogo. Pois fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e aniquilados. Se tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu me teria calado, pois o adversário não tem consideração alguma pelo prejuízo do rei. Então falou o rei Ahasverosh para a rainha Ester e disse: quem é e onde está este cujo coração o instigou a fazer isso? E então Ester respondeu: um adversário inimigo, este perverso Ramã. Então Ramã ficou aterrorizado perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, levantou-se do banquete de vinho e entrou no jardim do palácio. E Ramã pôs-se em pé para implorar a rainha Ester pela sua vida, pois viu que o mal contra ele estava determinado pelo rei. O rei voltou do jardim do palácio para a casa do banquete de vinho, e Ramã estava prostrado sobre o divã em que estava Ester. Disse o rei: ainda quer conquistar a rainha na minha presença e na minha casa? As palavras saíram da boca do rei e cobriram a face de Ramã. Disse Harvona, um dos eunucos, diante do rei: eis que existe uma forca que Ramã fez para Mordecai, que falou em defesa do rei, e se encontra na casa de Ramã, e tem 50 cúbitos de altura. E o rei disse: pendurai-o nela. Penduraram Ramã na forca que ele havia preparado para Mordecai, e a ira do rei foi aplacada. Capítulo 8. Naquele dia, o rei Ahasverosh deu para a rainha Ester a casa de Ramã, inimigo dos judeus. Mordecai apresentou-se perante o rei, pois Ester tinha revelado que ele era dela, o que ele era dela. O rei tirou o seu anel que tinha tomado de Ramã e deu-o a Mordecai. Ester encarregou Mordecai da casa de Ramã. Ester tornou a falar perante o rei, lançou-se aos seus pés e com lágrimas suplicou que impedisse a maldade de Ramã, o Agagita, e o seu plano que tinha empreendido entre os judeus. Então o rei entendeu, estendeu para Ester o cetro de ouro, e Ester levantou-se e pôs-se em pé diante do rei. E ela disse: se parecer bem ao rei, e se eu estiver encontrado favor aos seus olhos, e se parecer justo ao rei, e se eu lhe agradar, escreva-se que sejam revogados os despachos do plano de Ramã, filho de Amedata, ou Agagita, que ele escreveu para destruir os judeus que se encontram em todas as províncias do rei. Pois como poderia ver a calamidade que cairá sobre o meu povo, e como poderei ver a destruição dos meus parentes? O rei Ahasverosh disse à rainha Ester e para Mordecai, o judeu: eis que dei a Ester a casa de Ramã, e a ele penduraram na forca, porque estendeu a mão contra os judeus. Então a vós escrevei aos judeus como vos parecer bem, em nome do rei,
selai-o com o anel do rei, pois um documento escrito em nome do rei e selado com o anel do rei não pode ser revogado. Então os escribas do rei foram chamados naquela hora, no terceiro mês, que é o mês de Sivan, no dia 23 do mesmo, e foi escrito conforme tudo que Mordecai ordenou, para os judeus, para os sátrapas, para os governadores e para os príncipes das províncias, desde Rodu, Índia, até Cush, Etiópia, 127 províncias, para cada província, segundo a sua escrita, e para cada povo, segundo o seu idioma, e para os judeus, segundo a sua escrita e segundo a sua língua. Ele escreveu em nome do rei Ahasverosh e selou com o anel do rei. Enviou cartas por mensageiros a cavalos, jinetes na cavalaria do rei, camelos e dromedários, que o rei concedeu aos judeus de cada cidade o direito de se reunir e proteger suas vidas, para destruir, matar e exterminar todas as forças armadas do povo da província que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que saqueassem os seus bens, no mesmo dia, por todas as províncias do rei Ahasverosh. No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, uma cópia do despacho dada como lei em todas as províncias foi publicada entre todos os povos, para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os mensageiros montados em camelos partiram apressados, impelidos pela ordem do rei, e o decreto foi promulgado na capital Xuxã. Mordecai saiu da presença do rei, trajando uma veste real azul e branco, tendo uma grande coroa de ouro e vestido de um manto de linho fino e de púrpura. E a cidade de Xuxã exultou e se alegrou. Para os judeus houve luz e alegria, júbilo e honra, e todas as províncias, e em todas as cidades, aonde chegou a ordem do rei e o seu decreto. Havia entre os judeus alegria e júbilo, banquete e dia festivo, e muitos povos da terra se tornaram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles, né? Então, nessa parte final do capítulo 8, nós temos aí que muitos povos da terra tornaram-se judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Esse temor dos judeus, ele tem permeado a história judaica nesses milênios, e bem como é uma realidade presente nos dias atuais. Por isso, sem sombra de dúvidas, Israel é e será vencedor plenamente sobre tudo aqueles acontecimentos do dia 7 de outubro de 2023. E o mal, à semelhança de Ramã, será completamente vencido, derrotado e exterminado, e eles não poderão mais se levantar. Esta é a realidade. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam she'akol yom divorah. Por isso, amados, não podemos ficar dominados pelo medo e pelo pavor. Por quê? Porque Hashem é aquele que coordena todas as coisas nesse universo de mais de 2 trilhões de galáxias, entendeu? Então, é ele que está coordenando as coisas. O que nós precisamos é fazer Teshuvah, estudar a Torá, estudar as 7 leis de Noa, fazer de Sedaká, fazer as nossas preces diárias, que a nossa Teshuvah ela seja diária, real, um retorno a Deus para um verdadeiro e sincero arrependimento. É isso que nós precisamos fazer, porque é assim que nós trazemos mais presença divina, mais luz divina, e o mal vai sendo cada vez mais erradicado, e vamos vencendo as trevas vão se dissipando, e a luz vai prevalecendo. Por isso, ombro a ombro, com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, nós vamos vencendo todas as artimanhas dos inimigos, filhos de Amaleque, filhos de Ramã. Capítulo 9. E no 10º mês, que é o mês de Adar, no dia 13 do mês, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam dominá-los, ocorreu o contrário.
os judeus dominaram aqueles que os odiavam. Os judeus se reuniram em suas cidades, em todas as províncias do rei Ahasverosh, para atacar aqueles que lhes procuravam o mal. E ninguém podia resistir-lhes, pois o medo que inspiravam tinham caído sobre todos os povos. E todos os príncipes das províncias, e os sátrapas, e os governadores, e aqueles que realizavam a obra do rei, elevaram os judeus, porque o temor de Mordecai caíra sobre eles. Pois Mordecai era grande na casa do rei, e a sua fama crescia em todas as províncias, pois o homem Mordecai crescia mais e mais. E os judeus feriram a espada todos os seus inimigos, com matança e destruição, e eles fizeram dos seus inimigos como quiseram. Um rápido comentário, vejam bem, todas as províncias sabiam muito bem o que tinha acontecido com Haamã e toda a sua família. Mas mesmo assim, o ódio gratuito, o ódio infundado das pessoas contra o povo judeu, continuaram a instigá-los contra o povo judeu. Então, quando chegou a data do decreto do rei para que eles atacassem os judeus, então eles não deram nem bolas para aquilo que aconteceu com Haamã e os seus filhos. Então, eles partiram para cumprir o decreto, para matar e exterminar, desde o jovem até o mais velho, mulheres e crianças, etc. e tal. Mas aí, realmente, havia um novo decreto que os judeus tinham a aprovação do rei para se defenderem e realmente aniquilar os seus inimigos. E foi exatamente o que aconteceu, foi exatamente o que aconteceu durante a história milenar do povo judeu, é o que está acontecendo na faixa de Gaza, os inimigos estão sendo realmente exterminados, né? Os terroristas, bem entendido, a guerra é contra o terror, é contra os terroristas, porque terrorista sempre teve. Quem são os terroristas? São aqueles que têm um ódio infundado contra o povo judeu. Infelizmente, uma boa parte das faculdades da nossa nação estão cheias de terroristas disfarçados de estudantes. Porque quando se fala do povo judeu, quando se vê uma bandeira de Israel, o ódio toma conta das pessoas. E assim as pessoas são movidas pelo ódio. As pessoas perderam a razão. Não sabe nem por quê, não procura. É um ódio gratuito, um ódio infundado. Por causa do quê? De militância. Escolas públicas, estaduais, federais, são para ensinar português, matemática, história, ciências, biologia, etc., etc. E não para fazer militância. Mas, nos últimos 30 anos, tem sido feito das escolas e das universidades, na sua boa parte, militância. Então, é um caso muito sério. É o ódio gratuito, é o ódio infundado. Mas o mal tem data de validade, cai por terra como Haamã, como o Egito, como os gregos, como a Média e a Pérsia caíram também, né? O Império Romano, e assim sucessivamente, né? Hitler e os seus as seclas também caíram, e também está caindo por terra o grupo terrorista Hamas e os seus as seclas estão caindo por terra e vão continuar caindo. Por quê? Porque o mal tem data de validade, tem data de vencimento. O bem não, o bem é eterno. E o povo judeu é o bem eterno. As nações precisam do povo judeu. As nações precisam da luz que Deus revela através do povo judeu. E se não houvesse o povo judeu, teríamos um caos absoluto, voltaríamos ao zero absoluto. Não haveria nada, só Deus existiria. Então, as nações dependem, sem sombra de dúvidas, do povo judeu. Por isso que se fala no meio, em muitos meios religiosos, né, que Israel é o relógio de Deus, e esta é a realidade, ok? Continuando aí o capítulo 9, na capital Xuxã, os judeus mataram e aniquilaram 500 homens, e também a Parchandata, a Dalfon, a Asfata, o Porata, a Adalia, a Aridata, a Parmachata, a Arisai, a Aridai e a Vaizata, e os 10 filhos de Haamã, filhos de Amedata, inimigos dos judeus. Porém, nos despojos não tocaram. Neste mesmo dia chegou ao conhecimento do rei o número dos que foram mortos na capital Xuxã. O rei disse à rainha Ester:
Na capital Xuxã, os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Ramã, o que não terão feito eles no resto das províncias do rei? Agora, qual é o teu pedido? E te será concedido. E qual é ainda o teu rogo? E será cumprido. E respondeu Ester: se parecer bem ao rei, conceda-se aos judeus que estão em Xuxã, que façam amanhã conforme o decreto de hoje, e que os 10 filhos de Amã sejam pendurados na forca. O rei ordenou que assim se fizesse, e um decreto foi promulgado em Xuxã, e enforcaram os 10 filhos de Ramã. Os judeus que estavam em Xuxã ajuntaram-se também nos dia 14 do mês de Adar, e mataram 300 homens em Xuxã, porém nos despojos não tocaram. Os demais judeus que estavam nas províncias do rei juntaram-se e defenderam as suas vidas e tiveram descanso dos seus inimigos. Mataram dos seus inimigos 75.000, porém nos despojos não tocaram. Isso ocorreu no dia 13 do mês de Adar. No dia 14 do mesmo, eles descansaram e fizeram dia de banquete e de alegria. Mas os judeus que estavam em Xuxã se reuniram nos dias 13 e 14 do mesmo. No dia 15 descansaram e o fizeram no dia seguinte o banquete e de alegria. Portanto, os judeus das vilas que moraram em cidades abertas fazem o dia 14 do mês de Adar um dia de alegria, de banquete e de festa, e de envio de porções uns aos outros. E Mordecai escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se encontravam em todas as províncias do rei Ahasverosh, próximas e distantes, para que celebrassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus descansaram dos seus inimigos, e o mês que lhes foi transformado de tristeza em alegria e de pranto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquete e de alegria, e de enviar porções uns aos outros e presentes aos pobres. Os judeus assumiram aquilo que já tinham começado a fazer e o que Mordecai lhes tinha escrito, porque Ramã, filho de Amedata ou Agagita, inimigo de todos os judeus, havia planejado destruir os judeus e tinha lançado o Pur, que significa sorteio, para os aniquilar e os destruir. E quando Ester veio perante o rei, ele mandou através de cartas que o mau intento que Ramã tinha planejado contra os judeus recaísse sobre a cabeça dele, e que ele e seus filhos fossem pendurados na forca. E por isso, eles chamaram esses dias de Purim, por causa do Pur, portanto, por causa de todas as palavras daquela carta e do que tinham testemunhado e do que lhes havia sucedido, os judeus estabeleceram e formaram sobre si, sobre os seus descendentes e sobre todos que se unissem a eles, que não se revogue a resolução de celebrar estes 2 dias, conforme a carta que os prescreveu, e de acordo com o tempo marcado para eles em todos os anos. Nesse sentido aqui, em Israel se comemora 2 dias, o Purim, e fora de Israel se comemora no único dia, que é o caso nosso, que estamos desde o pôr do sol de amanhã, de ontem, aliás, até o pôr do sol de hoje, é o único dia de Purim. E que esses dias seriam lembrados e comemorados em todas as gerações, em todas as famílias, em todas as províncias e em todas as cidades. Que esses dias de Purim não seriam revogados dentre os judeus, nem o memorial deles se extinguiria dos seus descendentes. E escreveu a rainha Ester, filha de Avihail, e Mordecai, o judeu, com plena autoridade, para ratificar a segunda carta de Purim. E ele enviou cartas a todos os judeus, para as 127 províncias do rei Ahasverosh, palavras de paz e verdade, para confirmar estes dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mordecai, o judeu, e a rainha Ester lhes tinham estabelecido, e como eles tinham confirmado para si e para a sua descendência os assuntos de jejum e de seu clamor. E a ordem de Ester confirmou esses assuntos de Purim e foi escrito no livro. Capítulo 10. E o rei Ahasverosh
cobrou impostos sobre a terra e as ilhas do mar, e todos os atos de sua força e do seu poder, e o relatório completo da grandeza de Mordecai, como o rei o engrandeceu. Esses não estão escritos nos livros de crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Pois Mordecai, o judeu, foi o vice-rei do rei Ahasverosh, e grande entre os judeus, e estimado pela maioria dos seus irmãos, procurando o bem-estar do seu povo e falando de paz a todos os seus descendentes. Baruch Hashem. E assim completamos a segunda leitura do livro de Esther, né? O túmulo, né? Onde estão os restos mortais, né? O ocultamento físico de Mordecai e de Esther se encontra na antiga Pérsia e Média, conhecida hoje como Irã. Ainda estão lá, viu? Estão lá no Irã. O túmulo de Esther e de Mordecai, ok? Então, e também, como diz aqui o capítulo 10, sobre a questão do relatório das crônicas, né, da Média e da Pérsia, estão nos anais das bibliotecas do Irã. Faz parte da história da Média e da Pérsia, do Irã. Então, esses eventos também estão registrados nos anais da história do Irã. Então, é uma realidade presente lá, né? Posterior a isso, infelizmente, né, vários, entre aspas, né, filhos de Amaleque, filhos de Ramã, têm subido aí no governo do Irã, e o Irã tem declarado, né, abertamente ser um inimigo de Israel. É o ódio gratuito. É o ódio sem fundamento, né? Mas, como o mal tem data de validade, data de vencimento, também cairá por terra, sem sombra de dúvidas, este mal também, né? E lembremos, né, amados, que a história de Esther, a história de Purim, ela traz para nós redenção. Trouxe redenção para o povo judeu nos seus dias, naquele tempo, né? E através da história dos milênios, Deus tem trazido redenção. Redenção significa, entre outros detalhes, né, salvação. E isso nos prepara agora já para a redenção de Pêssar. Então agora o foco começa a ficar em Pêssar e a redenção de Pêssar, né? Então vamos começar a nos prepararmos para isso daí. Então o que fica por aqui nessa história toda, né, entre tantos detalhes, é que jamais tenhas dúvidas. Deus nunca está ausente da sua vida. Ele nunca está oculto, escondido. Podemos até ter esse sentimento algumas vezes, mas nós precisamos ter a certeza, emuná e bitachon, fé e confiança, que ele jamais deixa um Benei Israel e um Benei Noach em situação que seja considerado como que um filho abandonado. Jamais. Ele está sempre presente. Nós precisamos compreender que muitas vezes é através de um sabor amargo que nós compreendemos o que é buscar a Hashem, o que é buscar a presença divina, e podemos elevar a ele um clamor verdadeiro e sincero. Então, esses momentos de amargor não é abandono divino, pelo contrário, ele está mais perto do que imaginamos. É uma questão de nós fazermos a techuvá e clamarmos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. E ele não somente ouvirá a tua prece, mas ele trará respostas rápidas para você. Alguma coisa que você está clamando a Hashem há algum tempo, né? Então esse é o momento de você clamar a ele por redenção. E ele trará debaixo da sua destra, né, de benevolência, de misericórdia, né, de bondade, ele trará resposta à tua prece para esses dias. Amém, amém. Com a graça de Hashem, ficamos por aqui. Shalom, shalom.